o doutor Campos Carneiro, que é um psiquiatra, ele é um psiquiatra negro, né? Ele nasceu na Bahia e com 15 anos ele entrou na faculdade de medicina, porque a faculdade de medicina só permitia a partir de 15 anos, senão ele tinha entrado antes. E ele até hoje é o médico mais novo a ser formado na faculdade de medicina de Salvador. E se formou em psiquiatria e ele faz vários trabalhos com Manuel Filomeno de Miranda. O Transtornos Psiquiátricos e Obsessivo, o livro é dele também, né? E Dr. Arquimedes. E ele faz esse trilhas da libertação. E ele faz esse nicho. E ele diz que se você quiser livrar de doenças, você precisa criar uma mente otimista o tempo todo. Otimista, gente, não é sair por aí alegre achando que é tudo maravilhoso. O que ele quer dizer é que você nunca deixe sua vibração cair. Por qualquer acontecimento que aconteça, foi bem redundante, né? Qualquer acontecimento da nossa vida, seja bom ou ruim, você não deixa a sua vibração cair. Você chega no seu emprego, você tem uma notícia, talvez te desagrade. Aí você não deixa a sua vibração cair. Isso é ser um otimista. Né? O otimista não é achar que é tudo uma maravilha, nem sair, né, dançando na rua, e essas coisas. É você manter um padrão vibratório. Ele falou que se todo mundo conseguir ser otimista, e faz sentido, porque a doença, uma das primeiras situações dela é a baixa vibração, que faz você se relacionar com um campo denso, e aí você encharca o teu perispírito de um fluido que não é bom, e encharca os chakras e encharca os órgãos. E fica doente. Mas, gente, a aula é da Tati, eu já falei demais. Outro patamar agora vai falar. Até parece, né, gente? Eu só queria... quase, tá dizendo, é quase uma aula de anatomia, né? São muitas informações. E aí eu perguntei para ele assim, tipo, como usar essas informações, né? Como fazer uso para o nosso benefício e futuramente, depois que a gente estiver, né, em condições de ajudar outras pessoas. É nesse sentido, entendeu? Porque... Ela queria receita de bolo, Tati. Não é bem, não é a questão da receita de bolo, tipo assim, basicamente isso, por exemplo, eu sei, sim, como o Jorge falou, todos os entra muito pelo chakra coronário, né, os fluidos, as coisas boas e as coisas ruins, enfim, né, e aí vai pelos nadis, então é para eu saber se eu não consigo, tá entendendo? Aí eu falei pelo seguinte, quando a gente conseguir manter a alta vibração, quando a gente conseguir manter, tipo assim, emitir bons fluidos, manter a mente assim positiva, sabe? Viver a lei de Deus como ela tem que ser vivida, a gente não vai ficar doente, entendeu? É nesse sentido que eu falo, sabe? E, no entanto, assim, a gente não consegue isso, né? E aí tem toda essa informação e, para mim, ainda falta o elo, assim, tipo, como que eu vou usar? É isso, tá entendendo? Me desculpe, mas aí eu roubei já um tempão do Jorge, já falou bastante, mas foi essa pergunta, já tá bom? dei informação, eu dou informação. Ele já me deu bastante informação. Como é que você vai encaixar? Já ganhou o puxão de orelha? Você vai encaixar quando você né? Concorda, fizer. né, Carlinho? Concorda, né, que ele me deu puxão de orelha? Tá vendo? Pensei que era só eu que tinha entendido assim. Vamos aloprar o Jorge, vamos? Mas a gente precisa de puxão de orelha, Helena. Eu sei, imagina, tô brincando. Mas eu não dou Tati, puxão mas de orelha também, a ninguém, gente. Ô, Tati, Oi? não é desmerecimento do teu trabalho, por favor, não entenda assim. Não, eu não entendo dessa forma, fica tranquilo. Só porque eu digo assim, que são muitas informações, eu falei para eles, é quase né, tu tem que conhecer tudo do corpo humano, isso, aquilo, e as glândulas e tudo, e não sei usar para o meu dia a dia, entendeu? Essa é a questão. Entendi. O Jorge já deve ter respondido, e respondido muito bem, com certeza. O intuito de fazer essa aula
sobre os chakras, é porque inicialmente a gente apresentou ela lá no curso do livro, né? E agora de inteligência emocional ela cabe, ela cai como uma luva, assim. Acho que mais por dois motivos principais, um como um complemento, porque a preocupação do Jorge era que a gente começasse a estudar assuntos e aí a gente tocasse em determinados pontos que não tivessem claros para todo mundo. Por exemplo, a gente fosse falar dos chakras, a gente fosse falar de doenças, principalmente. Então, quando a gente for tocar nesse assunto, para vocês já associarem, né? A Tati falou lá naquela aula que era dessa forma, né? É assim que acontece. Eu acho que como tudo na nossa vida, a gente primeiro engatinha, né? São passos pequenos para que depois a gente possa chegar em um nível de prática maior, como em tudo que a gente faz na nossa vida. Começou a engatinhar primeiro, depois aprendeu a andar. Começou a falar pequenas coisas, depois aprendeu a falar. Então, com os estudos, não funciona diferente, né? E é por isso um dos principais motivos, então, do Jorge ter feito isso, é para que a gente tivesse essa introdução, para que quando tivessem outros assuntos a gente soubesse do que a gente está falando. E um segundo, que daí é uma opinião pessoal minha, eu acho, que a gente pode sim fazer o caminho contrário com essas informações que tem aqui na aula. Por exemplo, a gente sabe que nós somos, em essência, nós somos espírito, né? Que é o ser pensante, que é o ser que tem a vontade, né? A gente tem o corpo físico, que é onde nós estamos aqui expressando, ou deveríamos estar expressando essas vontades do nosso espírito, e a gente tem ali um perispírito, que é quem manda essa informação do que eu sou em essência para o que eu estou agora, né? Então, o meu perispírito é como se fosse uma cópia ali, quase que semimaterial do meu corpo, que tem todos os órgãos e que manda aí as informações, ou seja, nada é separado, tudo é unificado. Obrigado. A gente... Tá falando comigo, amigo? Não. Oi? Falou comigo? Não, estava falando com a Nelia. Ah, tá. E então a gente enxerga tudo isso separado como forma e explica tudo isso separado como forma didática, mas tudo isso é unificado, né? A gente talvez não consiga aplicar justamente por a gente enxergar separado. Só que a gente pode fazer esse caminho de volta, né? Dá para ver que tá tudo interligado, então tudo inicia lá no meu espírito, que é o que eu sou em essência. Então, algo que está desenvolvendo aqui no meu corpo é algo que já está acontecendo há muito tempo. Então, eu posso fazer esse caminho de volta, pegar esses pontos que vão ser passados de glândulas, de nervos e tal, e do chakra, né, consequentemente, e fazer esse caminho de volta e ver quais tipos de pensamentos e quais tipos de sentimentos eu estou alimentando ainda por milênios na minha vida, na minha linha do tempo, né? Não só nessa existência, mas na minha linha do tempo, ver o que eu estou alimentando e o que eu posso começar a melhorar quando a vida achar que eu estiver preparada. Porque o processo ele precisa ser espontâneo, né? O Jorge e eu conversávamos esses dias justamente sobre isso, assim, porque até para aprender a gente não tem humildade, não, a gente tem a informação e quer que ela se encaixe, em vez de... Até isso a gente quer controlar, em vez de deixar que as coisas aconteçam e que a gente aprenda espontaneamente, né? Aquela conversa que a gente teve sobre a presunção. Então, ao meu ver, são esses dois principais motivos. Peço desculpa se eu fui repetitiva, porque eu realmente não vi a resposta do Jorge, né? Eu não ouvi, mas, ao meu ver, são esses dois motivos principais, assim. Claro, no colégio a gente aprendeu muita coisa, por exemplo, que a gente não... Ou até na faculdade, né? Na faculdade um exemplo eu acho melhor.
no início da faculdade, tu tem uma introdução sobre tudo e diversas coisas que tu acha que nunca vai usar. Mas sem aquilo ali, talvez você não conseguiria chegar nas últimas fases, que é onde tem o teu curso mesmo ali principal. O meu, pelo menos, foi assim, né? Então, determinadas coisas eu tive ao longo do curso que, se não fosse isso, eu não conseguiria passar para frente. E a gente precisa dessas pequenas coisas, por mais que agora elas não façam sentido, mas a informação ela está aí no teu campo agora, né? Então, quando ela encaixar e for atraída com uma experiência, eu tenho certeza que ela vai fazer sentido para ti. Tá certo? Não vejo a Helena. É que a Helena está escondida, que ela está descabelada, que ainda está toda... A Fabrícia quer bruxa, falar, né? Tá? Tá, pode falar, Fabrícia, por favor. Mas valeu, Tati. Obrigada, tá, querida? Imagina. Oi, povo, boa noite. Boa noite. Só uma... Ainda era na fala do Jorge, mas como deu para conversar agora, é assim, ó. Quando ele mencionou que a gente está aqui para viver feliz internamente, eu ia colocar isso naquele momento, na ocasião anterior, que acho que eu achei minha missão de vida, porque a gente acaba achando que fazer os outros felizes é o mais importante, resolver a vida dos outros é o importante, e não. Então, Jorge, muito obrigada, agradecimentos públicos, tá? por conseguir fazer eu achar minha missão de vida, que é me fazer feliz, e não ter doença para mim. Ô, Cris, tu tá no slide, esse é o slide 19? Tati, eu posso falar o que aparece para mim, esse é o 19. Pode. Ah, tá. É que tu pode voltar por favor? Claro. Acho que eu acabei com a aula de novo, mas tudo bem. Obrigada. Não acabou não. Pode falar, Jorge, por favor. Isso aí é tua baixa estima que está fazendo isso. Você não pode ser feliz tendo baixa estima, tá? Ai, desculpa. Opa, voltando. Você nunca acaba nada. Você sempre é um acréscimo. Tudo na vida é um acréscimo, gente. Nem a Helena. A Helena deu um acréscimo. E tanto foi que, se ela não tivesse falado, você não teria a informação que você precisava. Não tem coisas ruins no universo. Nós é que pensamos que é ruim. Por exemplo, quando a gente deu a aula do Dia das Cruzes, que falamos das alergias, nós falamos que as alergias são radiações mentais produzidas por um processo endógeno, de mim para mim, através de pensamentos de irritação, de cólera, de intolerância, etc, etc, etc. E que eles produziam histamina em excesso, essas radiações, e essas histaminas causavam no corpo um desequilíbrio no sistema imunológico e ele reagia de forma alérgica. Tá? Mas a produção da histamina em excesso ela vem pelas radiações mentais. Isso não é informação boa? Aí se eu perguntar para você, e como ocorre, por exemplo, a gripe? E como ocorre, por exemplo, os processos de ansiedade? Todo mundo está sujeito a isso. Como é que está ocorrendo o Covid? Através de qual situação? Que brecha ele achou no nosso psiquismo que ele adentra? Porque tem gente que pega e tem gente que não pega. É isso, Helena, que nós queremos mostrar. Quando você estudar a obsessão, e eu te passei alguns livros, né, você vai ver que todo o processo obsessivo e todo o processo de doença ocorre pelos chakras. Ocorre pelos plexos nervosos. Se ele é um processo obsessivo, ele é mediúnico. Então, preponderantemente, ele vai acontecer pelo chakra coronário. Se você tiver sensibilidade suficiente, você vai perceber essa energia chegando em você. Como é que ocorre a energia do passado, que vem do subconsciente? Ela ocorre através do chakra raiz. Ela sobe a coluna. Tanto que, se você pegar lá os indianos, eles chamam de Kundalini, a serpente que vem até aqui. Então, aquele pensamento que produz energia, ele sobe a tua coluna e tenta capturar a sua mente e fechar ela num tipo de contração. Aí pergunto, para que tudo isso? Quando você estiver passando por isso, como é que você vai sair disso se você não tem essas informações? Agora, eu faço a pergunta para você.
Se nós, por dever de individualidade, como seres individuais que somos, criados por Deus para a felicidade eterna, mas isso depende da direção, porque é uma questão de liberdade, de livre-arbítrio, não é uma questão de Deus. Deus fez as leis. Eu preciso usar o meu livre-arbítrio para saber me movimentar de acordo com a lei ou no processo anti-lei. Nós estamos no processo anti-lei, sofrendo consequências dos atos equivocados. Não é bom eu saber o que é esse processo anti-lei, qual é a causa dele, o que é que ele faz comigo, e a partir daí eu ser um processo de obediência a Deus, até citei Lázaro em obediência e resignação, e ele diz que nós precisamos conquistar uma inteligência moral, uma inteligência espiritual, por isso o nome do curso é inteligência espiritual, para que todo mundo possa raciocinar exatamente o que está passando, como está vivendo, que faixa vibratória ele está, como sair dessa faixa, como conquistar a felicidade, como dirigir em obediência a Deus. Se você não tem todas essas informações, aí nós nos tornamos ignorantes. Mas eu quero dizer que a ignorância não é falta de conhecimento. A ignorância que nós temos é por orgulho, por achar que não precisamos, por achar que dá muito trabalho, pela nossa preguiça, pela nossa indolência, não é? Por questionamentos que não levam a gente a lugar nenhum e cria barreiras, resistências em nós mesmos para que aquela informação chegue e para que ela faça sentido na vida de cada um. Se a gente não abrir o campo, e hoje até mandei um zap para a Cris, ela mandou um para mim, rapidinho, porque foi um dia bem corrido, falando sobre estudo, e eu falava até para ela, né? Não adianta chegar no estudo sabendo que sabe muito ou sabendo que nunca vai aprender. As duas posições são erradas. E as duas posições é que mais a gente usa. Ah, isso é muito difícil, nem quero. Ah, agora eu sei tudo, sou professor já. Então, Helena, é para isso que precisa estudar, é para isso que você precisa das informações, é para isso que a gente precisa dirigir a nossa vida em busca sempre da felicidade, do melhor, para nós e para todos aqueles que nós amamos e que temos afinidades e que necessitam da informação que nós temos, porque eles ainda não têm condição de ter essa informação por contração de consciência que eles estão passando. Mas se todos nós estamos nesse curso, é porque cabe a nós aprender e levar essa informação adiante. É isso que chama-se a parábola a multiplicação dos pães. É quando você se reunir com a sua família, você dá explicações dessas. Quando você vê um parente seu doente, você começa a explicar. Ou você começa mentalmente a dar um passo nele e você vai saber qual chakra você vai usar. Mas para tudo isso, precisa tirar a resistência. Precisa tirar o acho ruim, o dar trabalho, a preguiça, a indolência, a reclamação. Senão, não flui. É um processo de negação. A negação, ela não deixa você ver. Ela te aprisiona. Depois vem uma contração forte. Então é isso, gente. Por isso que eu não dou bronca em ninguém. Eu dou informação. Cada um tem que saber o que faz com essa informação. Mas tem uma lei de responsabilidade. Você está recebendo. Esse receber não é de graça. Prestem atenção. Isso está na lei. E do que você está fazendo, e é evangelho de novo, né? Muito será dado a quem pouco tem. E muito será tirado. Não, muito será dado a quem muito tem. E o pouco que se tem será tirado. Então, vamos prestar atenção no que nós estamos pensando, dizendo, fazendo, para não criar essas resistências. Não é comigo, gente, é com a lei. Vocês não estão fazendo mal nenhum para mim, ninguém está fazendo mal nenhum para mim. Só quem consegue fazer mal para mim sou eu, com a minha burrice e ignorância. Mas ninguém. Então, assim, ó, o que vocês estão fazendo é contra a lei. Se Deus achou que o anjo da guarda te trouxe até aqui, e você está recebendo, é porque você precisa para você e você precisa compartilhar. Ser realmente um missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não tem essa consciência, você está com problema.
melhor começar a orar e pedir ajuda para os anjos da guarda para que as coisas se assentem e você consiga ver com clareza. É isso, Tati. Nós já tomamos mais 1 hora da tua aula. É isso, amigo, não tem problema. A gente continua na próxima e na próxima. Então, tá. Como a gente viu, então, na próxima aula, até já aproveitei o gancho ali do outro momento que eu estava falando, para relembrar do espírito, perispírito e do nosso corpo físico, né? O nosso perispírito, ele é semimaterial, né? E ele é uma cópia do nosso corpo físico e é lá que estão, ele possui todos os órgãos do nosso corpo físico e mais esses órgãos, então, que são os chakras, né? Que é o que a gente está estudando aqui. Nós temos 7 principais chakras. Nós vimos que, na aula passada, que a força, o que move esses chakras, né? São os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E que os chakras, eles estão ligados ao nosso corpo físico através de um plexo nervoso e de uma glândula, né? Então, o plexo manda informação para a glândula secreta os hormônios e colabora com o bom funcionamento do nosso corpo. Então, se o nosso corpo ele não está acontecendo, não está funcionando da maneira correta, isso são sinais de que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles estão sendo contrários do amor, né? Porque a gente sabe que, e o Jorge falou muito bem, a gente tem tudo dentro da gente, em essência, nós somos essa inteligência, esse amor e tudo que deriva dele. Então, se isso não está acontecendo aqui no nosso mundo físico, se a gente passa por tudo que a gente passa, por todos os sofrimentos, por doenças físicas, psíquicas e emocionais, é porque algo está impedindo a gente de ser o que a gente realmente é em essência, né? Porque a gente ainda está querendo controlar, a gente ainda está enxergando tudo através do egoísmo e de muita astúcia, de muito controle. Então, isso vai criando barreiras e mais barreiras e mais barreiras, e em vez da gente desfazer essas barreiras, a gente dá cada vez mais vida a elas, né? Através dos nossos atos e dos impulsos que a gente lança todos os dias. Então, todos esses atos e todos esses impulsos, esses sentimentos e pensamentos, eles atuam diretamente, influenciam diretamente na atividade desses nossos 7 chakras principais. A gente falou também que os 3 chakras que são abaixo, né, os 3 que a gente chama do raiz, o sacro e o plexo solar, a gente falou que eles eles fazem a nossa conexão aqui com esse mundo físico que a gente vive, né? E então eles são de natureza fisiológica. Aí a gente falou também que temos o cardíaco, que está ali no nosso centro do peito, representado pela cor verde, que é ele que faz a ligação, então, entre esses chakras inferiores que a gente tem e os superiores, né? E é por ali que passam todas as energias, ou seja, ele faz essa ligação entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Entre o mundo superior e o mundo inferior, enfim. E faz muito sentido porque é realmente o amor. O amor é a ligação de tudo. O amor é o que nos une, né? Então, nada mais justo do que o cardíaco fazer essa ligação. Então, ele está relacionado ao equilíbrio. Lembrando que a gente está aqui encarnado, nós somos espíritos em essência, sim, mas nós somos o todo, né? Então, tudo que a gente falar aqui envolve equilíbrio. Até dei o exemplo do sacro, né?
onde eu falei do prazer e onde vê as questões sexuais ou exacerbadamente, achar que é enfim, um professor tântrico, ou achar que deve morar num convento e nunca mais se relacionar com ninguém, né? Não, a gente está aqui para experimentar tudo isso que a gente tem dentro da gente, né? E para a gente identificar o que a gente não é, e para isso a gente precisa ter equilíbrio, tá? Viver tudo com equilíbrio. Então, agora a gente vai realmente entrar na aula de hoje, né? Continuar a aula passada, e nós vamos falar, então, dos 3 chakras que estão relacionados com o mundo espiritual, com a nossa ligação aqui, encarnados com o mundo espiritual, né? Então, a gente vai falar do 4º chakra, que é o laríngeo. Ele fica mais ou menos aqui nessa região da garganta, e ele é representado em um organismo funcionando perfeitamente, ele é representado por um azul turquesa, assim, e predominantemente ele tem essa cor azul turquesa, tá? E como ele tá aqui na garganta, ele tá muito relacionado com a nossa comunicação, tá? E com a nossa vontade tanto de receber quanto a gente assimilar, e tá relacionado também com o conhecimento, né? Então, o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente utiliza a comunicação e o conhecimento para se aprisionar ainda mais na sombra, é sinal de que a gente está contribuindo para o mau funcionamento desse chakra, né? E se a gente utiliza tanto do conhecimento, da comunicação, da nossa própria vontade, né? Se a gente utiliza disso para a gente se libertar, a gente está contribuindo para que o nosso chakra ele funcione da melhor maneira, tá? Então, lendo ali, ele está relacionado com conhecimento, comunicação, vontade, capacidade de receber e assimilar, e também com o paladar, olfato e audição. E até nesse momento que a gente está vivendo, até o Jorge utilizou muito bem o exemplo do Covid, foi bastante afetado, né, da grande maioria das pessoas que pegou o Covid, o paladar e o olfato. Então, isso é muito atual para a gente, né? Então, a gente pode trazer para a nossa vida, trazer para a nossa realidade, não só quem pegou Covid, quem não pegou também, todo mundo acha que conhece alguém que pegou e tudo mais, ou tenha algum distúrbio nessa parte, e trazer para a gente, né? Como é que eu estou me relacionando com o conhecimento? Como é que eu estou utilizando o conhecimento, né, na minha vida pessoal? É para me libertar? É para me manter aprisionada? É para eu me elevar perante outra pessoa? É para eu me conhecer? Né? Como é que está a minha comunicação? Eu utilizo sempre a forma mais amorosa para me comunicar, ou eu ainda deixo que os meus instintos se comuniquem por mim? Eu tenho minhas vontades próprias que vêm lá do meu espírito, ou eu simplesmente não tenho vontade, deixo que os meus instintos aí façam por mim, ou até que o mundo, a vida decida por mim, já que eu não quero ter responsabilidade de nada, né? Eu acho que isso a gente pode, todo mundo aqui pode trazer para o nosso dia a dia e ver que isso é um distúrbio, né? Se a gente está passando por alguma dessas situações, ou se a gente teve ali como sintoma físico, perda de paladar, olfato e tudo mais, né? Como é que deve estar esse nosso chakra, né? Ele não deve estar passando a energia necessária que ele precisa. Então, por isso a gente tem esses efeitos. Lembrando que tudo isso são efeitos, né? E que a causa está sempre na gente. Então, a gente pode sim ir lá e destrinchar, pegar essa parte aí da aula e talvez com um pouquinho de humildade tentar assimilar. Se todos os dias a gente acorda se comunicando com as pessoas aqui na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, se a gente tem se comunicado com Deus, com a vida,
da mesma maneira, ou a gente está buscando uma maneira diferente de se comunicar, ou está buscando aprimorar a maneira que a gente se comunica e que a gente assimila tudo aqui nesse mundo? A gente está fazendo algo novo? Porque se a gente não tiver, é mais do mesmo, né? Então, realmente, não vai fazer sentido a gente estudar ou a gente querer progredir, né? É muito estranho eu falar aqui, porque eu estou no computador, eu sempre falo sempre assisto aula pelo celular, né? Então, eu estou pelo computador e eu não consigo ver ninguém aqui, eu não sei mexer direito nisso aqui, não sei como é que faz não sei se é porque está compartilhando a tela e aí ficam só 4 quadrinhos ali para mim, mas eu só me vejo. Então, parece que eu estou falando sozinha, mas vocês estão... Não, mas nós estamos todos te ouvindo agora? aqui, pode ficar tranquila, Tá. aqui a gente está te vendo. Agora eu estou te vendo, Tá me vendo? Agora não, eu é tô porque te a vendo. gente tava todo mundo sem imagem, por isso que tu não vê. Aí, Cris? quando aparece, quando a gente abre, aparece. Ah, tá, é por isso, então, tá. Ah, entendi. Tá. Entendeu? É que no celular, para mim, mesmo quando tá todo mundo com a câmera fechada, aparece ali para mim. E agora aqui só eu me vejo, e aí, como tu falou, aí agora apareceu o teu vídeo, mas eu não vejo ninguém ali desligado. Mas enfim, tá todo mundo aí, Tá bom, tamo aqui. tá tudo bem, né? Tá. Então, tá. Tati, tem uma pergunta. A questão do laríngeo, garganta, tipo, eu tinha hipertireoidismo, eu tomei o iodo lá em 2005, e lá na UFSC, e caiu para hipo. Então eu faço todo dia a questão do hormônio, né, do comprimido. Tomar, E aí, o então Puran. o meu caso é o Synthroid, inclusive amanhã tá. tem consulta. Então, assim, a pergunta é, lendo aqui esse slide, tem como a gente entrar mais nesse assunto, explicar, porque eu estou tentando relacionar essa questão com a parte espiritual, entendeu? E dos chakras. Só que daí depende, se for o caso de entrar, né, na discussão e tal, questão da tireoide, daí... Tem sim. Não é uma pergunta específica, é só uma pincelada de repente. Tá Sim, bom? depois a gente vai ver que cada chakra, ele se comunica, né, com o nosso corpo, ele faz essa manutenção do nosso corpo através de um plexo nervoso e de uma glândula. E aí a gente vai falar, né, de cada glândula e tudo mais. Então, a gente vai falar de uma glândula que é a paratireoide, e que é responsável justamente pela excreção do T3 e do T4, que são agora esses hormônios que tu tens que tomar, já que tu acabou com a atividade da tua tireoide, né? Então, a gente vai falar sim, e lá para o final da aula a gente vai puxar todas as doenças. Então, acredito que em 2 momentos a gente vai falar sobre isso, tá? Beleza, ficarei aqui. Oi. Tá bom. Oi, Jorge. Oi. Vou dar mais informação. Depois que você pegar essas informações, no estudo das doenças, porque existe, por exemplo, doença kármica, doença auxiliar, doença fantasma, doença simulacro, doença por vampirização. Existem vários tipos de doença. Então, você vai conseguir ver, através dos chakras, de que tipo de doença você está sofrendo. Se for uma kármica, por exemplo, é algo que você fez no passado que está voltando para você. Tá? E ela pode ser simulacro, ela pode ser outros tipos de situação. Por isso que o estudo ele vai se combinando depois. E depois você, através do outro curso, você vai ter o aspecto moral. Você tem um aspecto moral, que produziu uma matriz no seu perispírito, que te causa, através dos chakras, o problema da tireoide, seja ela hiper ou hipo. Entendeu o conjunto da coisa, como se fecha? Entendi, e eu vou ser bem sincera, assim, hoje eu estou conseguindo falar mais, me expor mais, sabe? E outra coisa, assim, eu queria muito parar de tomar esse remédio, esse hormônio, porque, nossa, ele me bagunça muito, assim, às vezes eu esqueço, e aí lembro, e, nossa, cai cabelo, enfim, uma série de questão fisiológica, então eu queria entender depois, mas eu vou esperar a Tati dar aula, então, tá? Mas aproveitando que a gente está nesse ponto, né, dali, como ele disse, os aspectos internos que contribuem para o bom funcionamento desse chakra, né?
isso tu já pode trazer para a tua vida, né? Ali tu falou que tu tinha muita dificuldade de se comunicar, e é muito isso, né? Porque pessoas que têm muita dificuldade de se expressar e comunicar sofrem tanto de amidalite, né, Jorge? De dores de garganta. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Por isso que eu perguntei como é que estava a comunicação também da gente. E, claro, a gente não vai resolver de um dia para o outro, mas a gente pode... Eu costumo trazer até para o papel mesmo, para ver como é que fica, sabe? A gente passa umas vergonhas, assim, escreve... Vou lá e escrevo mesmo. Como é que está a minha relação nisso e naquilo? O que eu faço? A maneira que eu faço. E de verdade mesmo, eu pergunto para mim, por que eu não faço melhor? Porque uma vez um amigo meu me falou que eu tenho condições de ser uma amiga incrível, eu tenho condições de ser uma filha incrível, eu tenho condições de ser uma mãe incrível, uma aluna incrível, uma professora incrível, uma colaboradora incrível, basta eu querer. Então, o que está me separando disso, né? Então, eu costumo fazer isso, assim, na minha vida. Como eu falei, dá uma dorzinha, passa umas vergonhas, mas é bom porque com o exercício tu vai tendo perspectivas diferentes, né? Como se tu fosse internalizando atitudes e entendendo, né? E passasse estivesse pronta para receber mais, digamos assim, né? É isso que eu costumo fazer. Essa é a minha receita de bolo. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Por mim, tá tranquilo. Tá. Jorge? Não, tá tudo bem, vamos em frente. De que livro você pegou essa parte dos chakras, dessa aula que você está dando hoje? Eu me baseei em 2 aulas, na verdade, 2 autores, né? Mas de um autor, eu assisti 4 aulas que o Jorge me passou, e outra aula é de uma autora. Eu vou ficar devendo o nome deles. O Jorge talvez deva lembrar do médico que deu essas 4 aulas que eu assisti. Eu posso mandar os links ali se vocês quiserem. São aulas bem boas. Tu lembra o nome desse médico? Oi? Doutora Lírio, do Projeto Espiritizar. É verdade. Obrigada. Esse mesmo. Eu gostei bastante. Eu assisti algumas vezes assim, porque eu achei a maneira que ele fala é muito tranquila de entender, sabe? Tem bastante informação. E... Não deu para ouvir a Cristina. A Cris, não deu para ouvir o que a Cris falou. Doutora Lírio, uma das fontes que ela utilizou é o doutora Lírio, do Projeto Espiritizar. É só procurar no YouTube, bem legal. A outra professora eu realmente não lembro o nome, mas eu posso pegar ali no meu histórico e ver depois a aula que o Jorge me mandou para estudar, e aí eu posso te mandar, Maria, ou quem tiver interesse posso mandar também, tá? Ok, obrigada. Então, continuando, a gente falou do do quinto chakra, que é o laríngeo, né? Então, vamos para o sexto, que é o frontal, que é aquele conhecido como o terceiro olho. O chakra frontal, ele tem predominante a cor azul, só que é um azul um pouco anil, né? A diferença dele para o laríngeo de cor é essa, também é azul, só que é um azul anil. Tá? E como ele é um dos 3 chakras superiores, ou seja, que faz essa comunicação transpessoal, nada mais justo, ele está ligado justamente com essa comunicação, né? Com essa interação entre matéria e espírito. Então, ele está muito ligado ali com a intuição, né? Ele é o chakra dos nossos sentidos. Então, como é que a gente tem escutado a nossa intuição? Nós somos intuídos o tempo todo, né? Ou pelo menos tentam, né? E nos intuir o tempo inteiro. Então, depende muito das barreiras que a gente cria para que essa informação chegue, né? E isso está muito ligado com o bom funcionamento do meu chakra frontal. E não só a intuição, como os sentidos, né? De evidência,
e de comunicação mesmo com o mundo espiritual, seja ela qual for, seja o tipo de mediunidade que for. Então, quanto mais a gente vai desenvolvendo a nossa mediunidade, mais equilibrado, na verdade, significa que mais equilibrado está esse nosso chakra frontal, tá? E por último, o 7º chakra, que é o coronário, que é aqui no topo da cabeça, que lembra a coroa, né? Para a gente lembrar. Então, ele está ligado com a transcendência, exatamente com a consciência, né? Com a ligação com essas energias superiores. Então, é ele que faz essa ligação com o mundo mesmo, né? Espiritual e superior, tá? Então, o bom funcionamento dele vai acarretar muito nas companhias espirituais que a gente tem. Lembra que eu sempre falo e vou continuar repetindo que o que move os meus chakras são os meus pensamentos e os meus sentimentos. Então, se é um curso de obsessão, a gente né? Agora a gente, na verdade, deu um outro rumo para ele, mas é um curso de inteligência espiritual. Então, a gente pode ter uma noçãozinha de como estão a gente sabe, né? Como são as nossas companhias espirituais, quais são os sentimentos que predominam no nosso dia. Então, isso está muito ligado com o funcionamento desse chakra coronário, se ele está funcionando exacerbadamente, se ele está passando nada de energia ali, ou se ele está equilibrado, tá? O bom funcionamento dele vai depender muito do tipo de companhia espiritual que eu atraio para mim, porque assim, gente, a gente atrai, tá? Ele, como eu falei até na outra vez que eu apresentei esse conteúdo, eu falei que não tem como a gente pegar uma rolha, colocar aqui no coronário e eu não quero mais fazer comunicação com o mundo espiritual. Não existe isso, né? Não tem como separar, nós somos o todo, né? Então, não existe separação. Por mais que a gente veja separado, por mais que esses nossos sentidos aí, que estão ligados ali com o chakra frontal, não nos permitam, sejam limitados, ele existe, essa interação, ela existe. Então, depende só da gente escolher se a gente quer companhias espirituais que nos elevem ou que ajudem a gente a continuar na parte instintiva ou, quem sabe, até se aprisionar ainda mais. Tá? Apresentaçãozinha rápida dos chakras é isso. Então, os 3 inferiores fazem parte da nossa parte fisiológica, né? Nossa ligação com o nosso mundo material. O cardíaco, que é o do peito, ele faz, então, a ligação entre os 3 inferiores e os 3 superiores, né? Ligado com o equilíbrio. E os 3 superiores, então, fazem a ligação com o nosso mundo espiritual. Pode passar para frente, Cris. Quer falar alguma coisa, Jorge? Oi, Tati, não? Tá. Vamos em frente. Tá. Então, aqui nesse slide que a Cris colocou, ele mostra ali mais ou menos o tipo de energias que movem, né? Cada um dos chakras, o tipo de energia que passam por esses, centro de forças que a gente tem no nosso perispírito, né? Então, os 3 chakras, coronário, frontal e laríngeo, estão mais ligados com os nossos pensamentos, ou seja, os nossos pensamentos contribuem para que esses 3 chakras e toda a ligação que eles têm com o mundo transpessoal funcione da melhor forma, né? Então, são os nossos pensamentos que vão determinar o bom funcionamento do chakra e essa comunicação com o mundo espiritual, seja para que a gente tenha boas companhias ou que a gente não tenha tão boas companhias assim. Lembrando que tudo é acréscimo, né? Independente das boas ou más companhias que eu tenho, elas estão ali justamente para me ajudar a me libertar. Porque esses meus sentidos estão, ao invés de me libertar, eu estou me aprisionando ainda mais com eles. Então, já que eu não consigo enxergar, a gente acaba atraindo tudo isso para que a gente possa sair dessa inércia que a gente vive, né? Ali o cardíaco, o plexo solar
e o sacro, então, estão ligados com as energias vitais, então os nossos sentimentos e as nossas emoções são a força motriz desses 3 chakras, tá? Então, muito cuidado com sentimentos e emoções exacerbadas ou reprimidas, porque vai acarretar principalmente no funcionamento desses 3 chakras e nas glândulas, enfim, nos sistemas fisiológicos que eles fazem a manutenção. E as nossas energias físicas, então, os nossos desejos e as sensações estão ligados ali com o chakra raiz, que ali nessa imagem está determinada ali por Genésio, tá? Pode passar, Cris. Se eu estiver falando muito rápido, daí é só me avisar que eu falo mais devagar, tá? Então, agora, os aspectos fisiológicos. Como eu falei, cada chakra, ele está ligado a um plexo nervoso e a uma glândula, né? E essa glândula e esse plexo, eles fazem a manutenção de um sistema fisiológico no nosso corpo, seja ele o sistema, aquilo lá que a gente estudou no colégio, seja um sistema circulatório, um sistema reprodutivo, digestivo, enfim, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e tudo mais, tá? Então, vamos começar lá do primeiro chakra, lá embaixo, que é o raiz. Então, o plexo nervoso que está ligado a ele é o sacrococcígeno, tá? E a glândula que esse sacro, ele manda informação, são as suprarrenais, tá? E essas glândulas suprarrenais, então, elas cuidam desse sistema genituitário. As glândulas suprarrenais, elas têm... Claro que todas as glândulas têm a sua função e que o nosso corpo, ele depende, ele é um todo, né? Então, o bom funcionamento dele depende de cada glândula, de cada célula estar funcionando em perfeita harmonia. E, então, essa glândula, ela secreta hormônios fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Que são, a gente pode falar aí os 3 principais, que é a adrenalina, noradrenalina e cortisol, tá? Que daí vai fazer a síntese ali dos nossos carboidratos e proteína, então manter ali a boa homeostase do nosso corpo, tá? Então, lembrando que também a adrenalina e a noradrenalina, principalmente, acho que a adrenalina ela está muito ligada ao estresse físico e mental, tá? Então, a importância do bom funcionamento do chakra ali, do sacro, para situações de estresse, né? Até porque a noradrenalina, ela está muito ligada também com aquele batimento cardíaco, os vasos sanguíneos e tudo mais, né? Pressão sanguínea, então a gente tem ali um aviso de que as coisas estão correndo bem ou não, com a resposta desses hormônios gerando sintomas físicos no nosso corpo, né? Se a gente tem estresse, seja ele físico, mental, taquicardia, o contrário da taquicardia, que agora eu esqueci, quando o batimento está muito vagaroso. Bradicardia. Obrigada, bradicardia. Enfim, tudo isso a gente pode ter como prestar atenção, né, e ter isso como um sinal para o bom funcionamento desse nosso chakra, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? O segundo, então, falando do sacro, né, que é o laranjinha. Então, o plexo nervoso que ele está ligado é o sacro. O sacro, então, ele manda as informações lá para as gônadas, que aqui no corpo, né, eles fazem a manutenção do sistema reprodutivo, tanto o feminino quanto o masculino, né, que vão excretar testosterona nos homens, né, fazer
toda a síntese ali no sistema reprodutor masculino, né? Cuidar daquele sistema reprodutor masculino. E também a progesterona no sistema reprodutor feminino, né? Então, cuidar ali de todos os órgãos ali do sistema reprodutor e também dos hormônios que controlam todas as fases ali do nosso sistema reprodutor, né? O que eu não falei dos suprarrenais também é que, voltando, né? Os suprarrenais, ele está ligado também com o nosso sistema urinário, né? Então, cistites, doenças das vias urinárias, do sistema urinário, estão ligados com o funcionamento desse chakra raiz, tá? É porque, às vezes, dá confusão, a raiz e o reprodutivo, né? Mas são... por mais que tenham vias ali que sejam próximas, elas são separadas, né? Então, suprarrenais ali, as glândulas suprarrenais cuidam do sistema urinário e as gônadas, testosterona nos homens e progesterona nas mulheres, cuida do sistema reprodutivo, tá, gente? O terceiro, então, o plexo solar. O plexo nervoso que está ligado a ele é o próprio solar, tá? O pâncreas, então, esse plexo nervoso solar, ele manda ali as informações para a glândula, que nesse caso é o pâncreas endócrino, a glândula, tá? Que ela é responsável, então, por secretar principalmente a insulina e o glucagon, tá? A insulina a gente conhece bastante, sabe que ela está ligada ali ao metabolismo dos açúcares e no nosso corpo e tudo mais. E o glucagon dos líquidos, né? Então, retenção de líquido e essa circulação por todo o nosso corpo é o glucagon quem cuida, tá? Então, se a gente tem algum tipo de problema, alguma disfunção nesse lado, tá ligado com o mau funcionamento do plexo solar. O cardíaco... Oi? Deixa eu dar só um adendo para todo mundo. Por exemplo, o pâncreas endócrino, né? Que é responsável pela hiperglicemia ou hipoglicemia. Mas o que causa tudo isso que você falou, por exemplo, você falou suprarrenais é responsável pelas infecções urinárias, dentre outras coisas. É isso que eu quero chamar a atenção. Tudo isso é ocasionado por um pensamento ou uma matriz espiritual que está no seu perispírito, que também tem uma culpa a nível de consciência. Então, você tem dois caminhos, o filosófico e o científico. Você tem um caminho de consciencial e fluídico também. Então, você tem uma culpa na consciência pelo erro contra a lei de Deus e também uma matriz espiritual que está no perispírito, que é a energia. Então, se você pensa, por exemplo, muita amargura, muita irritação, você é seco, você é sem açúcar. Por isso que lá nos mansos ele fala da doçura, né? Da pessoa ser doce. Se for muito doce, você também vai ficar hipo, né? Então, você cria uma hiperglicemia, você tem um excesso desse hormônio gerando uma doença em seu corpo físico. Mas é ocasionado por um pensamento. É isso que eu estou querendo chamar a atenção de todo mundo. Vocês precisam entender, como a Tati falou, que não está sozinho. Então, você tem um espírito que pensa, um perispírito que é energia e um corpo físico, que estão trabalhando ao mesmo tempo. Você teve um pensamento, você está mexendo com todos os chakras, com todos os sistemas, com todo o sistema nervoso, todo o sistema endócrino, com tudo ao mesmo tempo. Agora, vocês imaginem que nós somos espíritos devedores, que nós temos milhares de culpas na consciência e milhares de úlceras no perispírito, aguardando o momento para ela chegar. E é isso que eu quero que todo mundo entenda, por isso que estamos estudando isso. É para vocês entenderem que você pode fazer o caminho a partir da doença para descobrir qual é a causa, ou a partir da causa para descobrir qual é a doença. Se você não consegue enxergar a nível espiritual, comece a fazer esse trabalho a nível da doença. O que você sente todo dia? Não é? Você está com glicemia baixa ou alta? Então, você tem um problema ali no plexo solar. Você tem um problema de alguma matriz espiritual
que deixa você sem doçura ou com excesso de doçura. E isso pode ser endógeno, de você para você mesmo, ou exógeno, de um espírito que vem e coloca fluidos de você a partir da sua matriz. Entendem, gente, como todas as coisas depois vão fazer sentido? O estudo é muito maravilhoso, nós estamos só na terceira aula. Tem coisas fantásticas para vocês aprenderem, vocês nem imaginam. Como tudo isso aí está interligado, interconectado, é complementar, sincronizado no tempo e no espaço, segundo as nossas reencarnações. É muito fantástico. Era isso, Tati. Obrigado. Obrigada eu, amiga. Voltando, então, o chakra cardíaco, ele está... Eu sei que mais parece uma aula de bioquímica fisiológica com fisiologia, eu sei que é um pouco cansativo, mas aos poucos vai fazendo sentido e é bom a gente dar uma relembrada nesse universo que é o nosso corpo humano, né? Vou tentar não me ater tanto assim na parte fisiológica e talvez passar mais para o que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? O laríngeo, o cardíaco, então, ele está ligado ao plexo nervoso, que ele está ligado é o próprio cardíaco, tá? Que manda, então, informação lá para a glândula que ele manda informação é o timo. O timo, ele está ligado com as defesas do nosso corpo, tá? Com o nosso sistema imunológico. Então, mais uma vez, o COVID aí, né? COVID cardíaco e laríngeo, né? A gente falou ali do olfato, paladar e tal. Olfato, paladar e esqueci, eu esqueci do sentido já, audição. E agora ali o cardíaco também complementando, né? O time ele faz essa defesa do nosso corpo, ele é responsável por fazer a manutenção do nosso sistema imunológico, né? Das nossas células de defesa, TCD3, TCD4 e tudo mais, que são os anticorpos, né? Então, mais uma vez aí demonstrando se a gente tem recorrência de doenças aí que envolvem a defesa imunológica do nosso corpo, sejam elas por vírus, bactérias, enfim, corpos estranhos, né? Então, se a gente tem isso recorrente, é um sinal de que o tipo de pensamento que a gente está tendo e o tipo de sentimento, né? Principalmente pensamento que eles estão muito ligados, né? O sentimento, na verdade, ele já existe dentro da gente e a gente meio que reforça ele através dos nossos sentimentos, eles se ligam. Então, isso é um indicativo de como a gente tem agido e de como está influenciando ali o nosso chakra cardíaco, né? E lembrando ali no outro slide que a Cris colocou, que as energias vitais, que tudo começa no pensamento, como o Jorge falou, né? E que as energias vitais ali que fazem a manutenção do cardíaco são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, é um sinal de como a gente tem lidado mesmo com todas essas emoções, né? A professora Lucelena, ela até uma vez numa aula dela falou que a gente se deixa levar por emoções, né? Por sentimentos, emoções mal acostumadas, né? Mal educadas, e é isso mesmo. As emoções e os sentimentos, eles chegam e a gente quer controlá-los, né? A gente não quer simplesmente deixar que eles venham como um impulso e se esgotem, né, e que a gente não tenha o mínimo controle sobre eles. Não, a gente quer controlar e, a partir dali, começar a agir, sair soltando rajada para tudo quanto é lado, né? E pensa que a gente é assim há muito tempo.
Então, o quanto de energia que pode estar ali querendo passar naquele cardíaco, lembrando que um chakra ele está ligado com o outro, e esse cardíaco ele faz a ligação do meu espírito e matéria. Então, é um cuidado a mais que a gente precisa ter aí para que a gente tenha um equilíbrio, né, no mundo material e espiritual. O laríngeo, então, o próximo chakra, o laríngeo, né? Ele está ligado ali, então, o plexo que ele está ligado são os gânglios cervicais ali na medula. Ele manda informação, então, lá para as glândulas, né? Que, como eu tinha falado antes, a tireoide e a paratireoide. E que eles são ali responsáveis por secretar, como eu falei antes, o TCD, o T3 e o T4, que até a Fabrícia falou, e eles estão diretamente ligados também na na manutenção dos nossos ósseos, tá? Do nosso sistema ósseo. Então, eles contribuem, para quem tem muito problema de ossos, cálcio e tudo mais, está ligado com o mau funcionamento desse chakra. E ele também faz ali, o sistema que ele faz a manutenção é o sistema respiratório. Então, doenças respiratórias também estão ligadas com esse chakra, tá? O frontal, que é aqui o terceiro olho, ele tá, o plexo nervoso, então, que faz ali que ele tá ligado é o hipotálamo, que ele vai mandar informação lá para a nossa hipófise, tá? O sistema fisiológico que ele faz a manutenção é o sistema nervoso periférico, tá? A hipófise, vocês também vão ouvir falar em muitos materiais, chamada de glândula pituitária, tá? E, claro, ela é responsável ali por uma série de hormônios do crescimento e tudo mais. É uma glândula, assim, bem pequenininha, mas ela faz ali a manutenção de diversos hormônios ali aqui no nosso corpo, e principalmente ela está ligada, que eu trouxe aqui, deixei anotadinho, principalmente para a gente falar da melatonina, né? Ela está diretamente ligada à excreção da melatonina. E a melatonina, ela está ligada com a serotonina, né? Então, a melatonina cuida do nosso sono, por isso que pessoas com disfunções aí nesse chakra, ou seja, e esse chakra ligado, né, com a parte espiritual, seja ela obsessiva ou não, mas por isso que a gente costuma perceber em pessoas que têm ansiedade, sejam elas causadas por obsessão ou não, elas costumam perder o sono, tá? Porque está diretamente ligado, então, com a excreção da melatonina. E também com a serotonina. A serotonina é o nosso hormônio é um neurotransmissor, né? Da felicidade. Então, as questões de ansiedade e depressão estão muito ligadas com o bom funcionamento dessa glândula e com o bom funcionamento do meu chakra, né? Se ele está exacerbado, é porque está ligado a determinadas, está atraindo, né? Está passando por ali determinadas energias que fazem com que ele fique na velocidade aumentada, né? Que perca o equilíbrio. E, consequentemente, a gente perde e sai do nosso equilíbrio também. Então, é onde a gente abre porta para que todas essas doenças aí psicoemocionais, elas aconteçam. Quer falar alguma coisa sobre a pineal, Jorge? Tu gosta de chamar ela de epífise, né? A epífise cerebral. Isso. Uhum. Outro dia eu tinha falado errado, né? Mas a Cris hoje me corrigiu. A pineal e a epífise é a mesma coisa, né? Isso. É a mesma glândula, né? Isso. Só lembrar que a pineal ela é relacionada com a mediunidade. Mediunidade quer dizer uma comunicação entre você e o espírito. Então, os processos obsessivos, eles acontecem todos através dessa glândula e desse chakra. Pode falar, tá? Não, é isso mesmo. E que a gente tinha falado, é por isso que causa
causa confusão, né? A pineal, ela tá ligada com o coronário, né? Aqui em cima, e aí, que é chamada de epífise cerebral. E tem a hipófise, que daí cuida do nosso sistema nervoso central, que é a que está na base do cérebro, que é aquela que a gente comentou que faz a homeostase de todas as outras glândulas, ou seja, ela é a mestra. A hipófise, ela comanda o bom funcionamento de todas as outras glândulas. Ela está ali só para isso. Ela é a coordenadora ali. Então, se ela não funciona bem, todas as outras glândulas não funcionam bem, que é do frontal que eu estou falando, que é a hipófise, tá, gente? Que eu já falei da pineal, que é a do coronário. E então, e o contrário também é verdadeiro. Se uma das glândulas não está funcionando corretamente, automaticamente as minhas emoções ali também não estão, e o bom funcionamento da minha hipófise, ele também está comprometido. Tá? Então, mais uma vez aí confirmando que sim, os nossos pensamentos e as nossas emoções, eles estão ligados diretamente em todos esses sintomas físicos, sejam em forma de, né, de doença ou não, que aparecem, mas aqui a gente está falando principalmente de doença, eles são os responsáveis por tudo isso que a gente sente e acontece com o nosso corpo. Tá certo? Pode passar para frente, Cris. Tati? Oi. Então, isso é que é importante falar, como você disse aí. Se você tem uma doença, não foque só na doença. Você tem que começar a perceber que tipo de pensamento, que tipo de vibração ou que tipo de obsessão você está dentro que está causando esse desequilíbrio nas suas glândulas e nos seus órgãos e nos plexos. Porque todos esses sistemas, primeiro é avaliado também o sistema nervoso central. Porque todos eles estão ligados a um plexo. Então, se você desequilibra uma glândula, você está desequilibrando também o sistema nervoso. Então, mas você não pergunta que comprimido eu vou tomar. Você pode até perguntar, e, por favor, tomem seus comprimidos, vão nos médicos e etc. Mas, junto com isso, pergunte, por que minha vibração caiu? Que campo é esse vibracional que eu estou inserido? Que pensamento é esse que eu estou congelada, que está produzindo esse desequilíbrio? E assim, se acontecer com algum parente de vocês, vocês também podem fazer uma análise para ajudá-lo. Fazer um estudo disso. E você pode orientar as pessoas adequadamente. Era isso, Tati. Obrigada, Jorge. Muito importante mesmo isso, porque cada um conhece a sua mediunidade, né? Cada um sabe, ou pelo menos a gente vai aprender, né? Quem é novo aqui, a gente vai começar a aprender e a prestar atenção na nossa mediunidade e nas nossas companhias espirituais também, né? Porque ao longo aqui do curso a gente vai falar muito sobre isso, sobre a influência de espíritos que nós mesmos atraímos para o nosso campo e padrões de comportamentos que a gente costuma ter. Até na outra aula a gente começou falando um pouco sobre isso, né? Sobre os tentáculos ali e tudo mais. E o próprio um dos autores falou, os dois autores falaram, se eu não me engano, né? Que aqueles tentáculos eram estabelecidos de desencarnado para encarnado através de uma obsessão, porque os dois obsidiados se recusavam a evoluir, estavam presos em comportamentos que já possuem diversas encarnações, então estão ali se recusando a evoluir, né? Se recusando também a perdoar. Então, que tudo é a forma que a gente aceita o momento presente e acontece com a gente, né? Foi ali a forma que ele trouxe. Então, a gente está muito ali patinando todos os dias em mesmos comportamentos e mesmos sentimentos. E é através disso que a gente, que os espíritos, que a gente acaba atraindo essas companhias espirituais, que já são coisas que a gente tem para resolver aí há muito tempo, né? Então, eles acabam sendo atraídos para a gente. É mútuo, né?
Não acontece uma obsessão ali porque a gente é coitadinho e, meu Deus, nossa, a gente é muito coitado e o espírito está me obsidiando e, meu Deus, isso não é meu, isso é do espírito. Não. Muitos deles só estão reencontrando a gente justamente porque o nosso padrão vibratório é o mesmo, né? Se numa outra vida eu utilizei de muita, sei lá, muita soberba, vamos falar, sei lá, um exemplo. E a situação, o cenário era outro, mas nessa vida eu sou a mesma pessoa e eu me recuso a evoluir. Então, com isso, a gente acaba atraindo, justamente porque a gente precisa resolver esses emaranhados que a gente está evoluindo, a gente está inserido, né? Então, a gente acaba atraindo esse tipo de situação, porque a gente está patinando, a gente está na inércia de comportamentos. Né? Então, é muito válido a gente ver e prestar atenção nas nossas companhias espirituais ou na nossa mediunidade, porque ela dá ali uma boa noção para a gente, né? De como andam os nossos chakras também, se estão equilibrados ou não. E com isso a gente fazer um estudo. E tudo é pensamento e sentimento, gente. Tudo é pensamento e sentimento que a gente se recusa a querer agir de maneira diferente. E pode perceber na nossa vida, né? Ao longo das décadas aí da nossa vida, ou de situações que vão acontecendo na nossa vida, situações que se repetem. Esses dias eu parei para prestar atenção nos meus relacionamentos, né? E eu tenho padrões de pensamentos que eles surgem, vão surgindo em todos os meus relacionamentos. E eu caía em todos eles. E a partir do momento que eu percebi que eu não preciso mais dar vida para aquilo ali e passar a agir de acordo com aquilo ali, muitas outras informações estão conseguindo chegar, sabe? Claro que estou falando nesse determinado assunto, né? E eu percebi que tudo que eu vivia era uma mentira. Então, vale a pena a gente prestar atenção em situações que estão se repetindo na nossa vida. Os tipos de pensamentos que a gente tem, os sentimentos que a gente tem em relação ao que acontece com a gente, para que a gente possa ter uma noção do que a gente está se recusando a evoluir. Porque esses pensamentos, Jorge, me corrija se eu estiver errada, a gente abusou deles, né? Desses pensamentos e desses sentimentos. Então, nada mais justo do que agora a gente contribuir para que eles evoluam, né? Para que a gente não queira mais controlar, para que a gente deixe com que eles percam essa velocidade, essa intensidade. Quem tem aí ou depressão, ou ansiedade, vai saber bem do que eu estou falando. Quem não passou por isso, ótimo, mas também já deve ter passado por alguma situação de pensamentos repetitivos e até situações que passam que parece que vem o mesmo sentimento, né? Nada mais são do que pensamentos, sentimentos que a gente está reverberando por resolver as situações sempre da mesma maneira, sempre tentando controlar. É isso, Jorge. É isso, Tati, perfeito. O abuso leva a uma privação, né? Então, não tem como. Você abusa de algo, então você fica privado daquilo que você mais quer. Eu já contei, estou até preparando uma aula. Todo mundo precisa tomar muito cuidado com esse campo de resistência que a Tati está dizendo aí, é um campo de resistência, de que você faz um movimento errado e você produz pensamento errado, fluido errado, e as coisas a nível de vibração e fluídica e do dia a dia começam a não dar certo, mas você não muda. E acho que semana passada eu contei essa história, né? Que o Manuel Filomeno perguntando para a Joana de Ângeli como é que ele podia fazer para ajudar aquela pessoa. Ela falou, ele mesmo já está se ajudando. Ela perguntou como. Cada vez que ele repete, ele adentra um campo vibratório mais negativo. E esse próprio campo vibratório negativo vai fazer ele se movimentar. E é isso, a gente chega aqui todo, né, cheio de questões mal resolvidas, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. E a gente continua entrando em campos vibracionais mais densos. E depois vem a consequência, porque tudo
tem consequência. Tudo. Não imagine que não tem. A mesma coisa, eu sou obsidiado, eu tenho... Se você pensa, você está em associação com o mundo espiritual. Porque tem uma lei chamada de atração e de afinidade. Se você pensa ruim, numa vibração baixa, você está afim de uma faixa vibratória baixa e de uma atração que você atrai para você as coisas negativas. E você continua fazendo. Então, a mentora Joana de Anjos diz, não, pode deixar a criatura sozinha. Porque cada vez que ela pensar errado, ela baixa mais a vibração. Consequentemente, aquela vibração vai trazer por atração um retorno para aquela pessoa. Uma hora ela vai querer se movimentar. Por repulsão à dor, né, Jorge? Mas a questão, Tati, de todo mundo, é que não precisa ser assim. Porque nós somos seres inteligentes. Nós podemos usar a inteligência e a vontade e resolver essas questões sem precisar isso acontecer. O impressionante é isso. Não precisa ser assim. Mas a gente insiste que seja assim. Então, existem leis. Se você escolhe esse caminho vai chegar para você. É isso. É Sempre isso aí, assim. amigo. É isso aí. E ficam-se anos e anos sofrendo por uma coisa que era só mudar o pensamento. Era só não se agarrar ao pensamento, né? Isso. Porque ele chega e a gente, é sério? Aí a gente acredita nele, vai lá e vive igual um fantoche, sabe? Ai, não, se irrita? Não, beleza, vou me irritar. Ai, não, sente isso, vai lá e sente. Age dessa forma, vai lá e age. A gente vê como se fosse normal, né? Essa manipulação toda, ser manipulado dessa forma, né? Então, e só depende da gente, tu falou muito bem, e é muito simples. Opa, agora somos dois. Simples assim, agora somos dois. Simples assim, Claro que é todo dia um pouquinho, né? Não vai chegar um momento que a gente vai ficar ali, não, agora eu tô tranquilona, não tenho mais nenhum pensamento passando aqui na minha cabeça que eu não preciso resolver. Não, é contínuo, né? E eu chego lá. E eu chego lá para dizer que é simples assim. Basta... Oi? Eu queria falar uma coisa, mas não é que no fundo a gente é um pouco palhacinho desses espíritos negativos que obsidiam a gente, porque a gente já nasce ignorante, né? Porque somos ignorantes, porque nós que estudamos espiritismo temos agora, né, entrando nesse tema de tomar consciência dessa coisa, de certo e de errado. Enquanto a gente não era, e aquelas pessoas que não estudam a espiritualidade como nós, não somos uma forma de palhacinho dos obsessores? Não é que eles zoam muito com a nossa cara? Quer responder, Jorge, ou quer que eu responda? Pode responder, a aula é tua. Eu respondo e tu... Para agregar, eu agrego. É isso que eu ia falar, eu respondo e tu me complementa. Tinelli, sim e não, para tua pergunta. Sim, nós somos palhacinhos, e não, nós não somos palhacinhos. Eles nos fazem de palhaços, porém a gente permite. Existem espíritos zombeteiros, sim, claro, porém nós atraímos esse tipo de espírito e deixamos que eles nos dominem e façam o que quiser com a gente, a partir do momento que a gente cria essa ligação com eles, né? Essa ligação mental ali com eles, e que a gente permite e recebe que todos os impulsos que eles mandem, a gente caia e tenha aquilo ali como real e como normal, né? E uma vez que forma esse circuito entre desencarnado e encarnado, para sair disso é muito difícil, porque a gente passa a viver e a se movimentar a partir disso, né? Então, sim,
nós somos feitos de palhaços, mas não, eu digo que não, porque a gente deixa e permite e atrai esse tipo de espírito. E nós somos ignorantes, eu vejo o ignorante de uma outra forma, né? Porque nós somos completos. Na verdade, nós não nascemos simples e ignorantes pela falta de inteligência, muito pelo contrário. Nós temos toda a inteligência dentro da gente. A gente pode tudo, tudo que tu imaginar. A gente pode. Jesus falava Mas isso, falava lá pro... a gente pode, mas não tem a sabedoria. E é que por não ter a sabedoria... Então, é que a gente tem a sabedoria entre vírgulas, porque eles pegam a gente sempre no contrapé. Sempre no contrapé. E todas essas coitadas dessas pessoas que entram em obsessão, vai acabar em um hospital psiquiátrico, depois não são nem doentes mentais, e tudo uma vida, né? Que depois foi se descobrir que é obsidiado por esses espíritos que, na verdade, não são nem nossos obsessores, são espíritos que estão perdidos por ali, daqui um pouco te encontrou e entrou na tua vibe, mas você nem conheceu, nem teve relações em vida carnais, e de repente um deles desencarnou e está perdido e entrou na tua vibe sem nem se saber que está ali, está te incomodando. Então, assim, eu acho que, né, eu me faço milhões de perguntas sobre esse tema, essa coisa, né? E, às vezes, inclusive agora, estou passando um momento, assim, de assim, uma espécie de crise entre eu e eu. Eu estou auto-brigando comigo mesma, justo por esse fato, né? Porque eu acho, assim, que, no fundo, a gente estuda muito, tem muitas informações, né? Estão me ouvindo? Sim. E, no fundo, a gente cai sempre em crises de não saber se comportar num momento, porque eu, por exemplo, recebo desde criança, eu já nasci recebendo e vendo o espírito e tendo grandes manifestações. Eu acho que eu já tive todos os tipos de manifestações mediúnicas existentes no mundo. Só falta escrever. Agora eu estou tendo, dá uns 2 anos para cá, eu recebo no sonho, coisa que eu não recebia no sonho. No sonho eu só tinha, né, eu sonhava e as coisas aconteciam. Agora eu recebo, eu incorporo no sonho, assim como na vida real. Está sendo das últimas das minhas manifestações espíritas. Só falta escrever, que eu não me boto ali para escrever, porque também não, né? E assim, eu agora estou entrando em crise justo por essa coisa. Quem é que manda mais? Às vezes, o que acontece, parece que eles mandam mais do que a gente. A gente tem que se educar para controlar, a gente não quer esse tipo de pensamento, que não é certo, não é errado, mas é uma guerra quase, sabe, difícil de combater, porque eles são muito mais fortes, são muito mais do que nós, do que a gente, né? Então, é complicado você dizer, não, esse pensamento tem que ter um estudo. Eu, por exemplo, venho de escola budista ortodoxa, a gente tem treinamentos muito elevados sobre chakras, sobre os pensamentos negativos, sobre as transformações dos pensamentos, que é fundamental, né? É fundamental a transformação dos pensamentos. Então, assim, tem assim, esses grandes estudos elevados sobre isso. Mas eu vou te contar que não é fácil, né, combater mesmo sabendo de técnicas, né, que na prática budista tem técnicas de transformação que dura 7 dias, uma por dia, é muito elevada na escala do Tantra, né, e é isso, e mais, não é fácil para gente que estuda. Tu imagina um coitado que não estuda, que não sabe de nada. Quer falar, Jorge? Tem alguém que quer falar? Quem quer falar? O Tinelli, assim, ó, como eu te falei para todo mundo, o curso é muito longo e todas as respostas que você fez aí, o curso vai te dar. Tá? Nós somos obsidiados simplesmente porque temos preguiça de pensar e por não estarmos conscientes do nosso mundo. Para a gente ter autocontrole e autodomínio, você precisa ter uma ordem mental, colocar o seu mundo interior em ordem, colocar o seu psiquismo em ordem, estar equilibrado. Quando você está equilibrado e todas as coisas na sua gavetinha, você consegue ver com mais clareza. Se esse mundo não estiver em ordem, você tiver vários impulsos,
querendo preponderar no seu psiquismo está em desordem, então você não vai compreender nada. E ele entra em desordem porque você não está presente, você não está consciente, você está abrindo mão da sua vontade, da sua inteligência e da sua liberdade, para que algo, né, com mais força, mais tenacidade, subjugue a sua vontade. Mas eles não são mais fortes que nós, porque eles são espíritos que nem nós. Você tem tanta vontade e inteligência quanto qualquer um deles. A questão é se você usa ou não usa. Eles têm tenacidade, que é o que você falou, eles voltam e voltam e voltam. Mas nós temos tenacidade de dizer eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eis o ponto. E esse curso é exatamente para ensinar todo mundo a ser senhor do seu universo, a dirigir a sua vida e ter consciência do que está acontecendo na sua casa mental o tempo todo. E é isso que nós vamos ensinar a todos vocês, inclusive sobre as doenças. Como mudar esse pensamento. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aí, não é, Cris? A Tati está no bate-papo, ela quer saber se ela tem uma vibração boa e alguém tem uma vibração ruim, se essa pessoa que tem a vibração ruim é atraído por ela. As vibrações, eu vou responder, Tati, me desculpe. A vibração boa com a ruim, elas não se unem, elas se repelem. Porque uma é de uma qualidade outra é de outra. É mais fácil a ruim, aí entra a tenacidade que a Tinelli falou, a que tiver mais força para preponderar no psiquismo da outra, consome a outra. Então, vamos dizer que você tenha pensamentos positivos, e ele insinua em você mandando um pensamento negativo. E você recebe essa sugestão negativa, e você pensa e deixa essa sugestão dominar seu psiquismo. E você começa a pensar, eu estou pensando que hoje está um dia lindo. Aí ele manda, vai chover. Aí você começa a olhar, realmente não está muito legal. Acho que daqui a pouco vai chover. Então, ele vai mandar de novo, até que você aceite. E depois vira uma indução, que também nós vamos estudar para frente. Ou, ao contrário, ele manda uma sugestão negativa e você se conscientiza, se mantém firme e diz, não, realmente o dia está lindo e vai continuar lindo. Então, ele não acha campo em você. Entende? Agora, quanto mais força, quanto mais vontade, quanto mais presente você tiver no seu mundo, mais afastados os maus vão estar. Ok? Agora, o que você não pode fazer, nenhum de nós pode, é como a Tati falou, do se comprais. Você recebe um pensamento e se comprais nele. Você deixa que ele te domine, você deixa que ele tome o seu espaço mental e você acredita que aquilo vai acontecer. É uma mentira. Você está recebendo uma sugestão espiritual. Se você recebe uma e você não tem ordem, você vai receber 2, 3, 4, 5, e seu mundo entra em desordem. Eu não sei se eu respondi. Sim, respondeu, sim. Mas eu não penso muito. Eu posso até passar um dia sem pensar nada. Eu tenho essa capacidade. Quando eu penso 2, 3 coisas, eu me pergunto, pensei 3 coisas hoje, eu analiso, eu calculo, eu peso, né, eu mesuro esse pensamento. Assim, eu não tenho 1000 pensamentos por dia, eu não tenho 100 pensamentos por dia. Eu tenho capacidade de ficar sem pensar nada o dia inteiro, sabe? Não tem essa máquina psicológica de pensar 1000 coisas por dia, coisas diferentes. Eu não tenho isso. Não tenho a mente muito, assim, muito lúcida, muito limpa sobre isso, sabe? Não tenho 100 pensamentos por dia, 50 pensamentos diferentes por dia. Eu não tenho isso, sabe? Não, já tive isso muito quando era muito jovem, mas eu sempre lutava contra isso, de ter muitos pensamentos, né? Aí eu fiz muitas técnicas de meditação e cancelei isso. Eu sou capaz de passar o dia inteiro e você me perguntar o que você pensou hoje, eu só dei água para minhas plantas, sabe? Tenho a capacidade de não pensar nada.
mas porque eu quero e também porque eu não deixo subentrar pensamentos, que eu assim, eu sou do tipo assim, tem que pensar uma coisa útil, importante, interessante. Quando eu vejo que estou pensando uma coisa que não serve para nada, não é útil, eu não penso, eu me descarto. Eu sempre fui assim, de escolher as coisas. Como eu escolho um vestido, eu escolho o que pensar, entendeu? Eu sou muito disso, eu escolho o meu pensamento. Se é uma coisa, às vezes, enquanto a pessoa que está falando coisa que é banal, eu corto o discurso, não quero ouvir ou não quero falar, porque sei que aquilo não serve para nada, não é útil, não é importante, não é interessante, não é cultural, não é. Então, não me interessa nem ouvir. Eu sempre fui por aí, entendeu? E eu escolho os pensamentos, então eu nem prolongo o pensamento quando eu sei que é banal, que é estúpido, que não entro, entendeu? Nelly, parabéns. Eu não consigo fazer isso. Mas Eu parabéns, você consegue e que Deus te ilumine. Só que nosso tempo já estourou, por isso que eu estou te respondendo. Já passamos 5 minutos do tempo. Então, semana que vem a gente continua. Eu gostaria de deixar um feedback para todo mundo, que o curso ele é extenso, nós estamos em 3 aulas, nós nem adentramos nas situações que nós queremos, nós estamos simplesmente falando de 2 universos que eles são necessários, porque quando a gente começar a falar de todas as coisas, se eu falar um coronário, se eu falar um plexo, se eu falar, aí todo mundo fica boiando. Então é isso, tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente ver. Eu garanto para vocês que é maravilhoso. Então é só ter paciência. Tá bom, Tati? Obrigado, Tati. Estava muito bom, como sempre. Cris, é contigo. Oi, gente. Alguém se habilita a fazer a nossa oração? Ninguém? Então. Cris, você não falou nada hoje, então você faz, tá bom? Então. Sim, estou quietinha Cris, hoje, eu fiz né? a abertura. Mas estou aqui